Ontem acabei de ler A Promessa de Romain Gary. Já não sei onde comprei o exemplar, mas esta edição portuguesa é 2019. Não terei o livro há muito tempo. O facto de o tradutor, que é o escritor Augusto Abeleira, já ter morrido há uns anos, indiciava que a obra pertenceria ao catálogo de livros do Brasil e teria sido publicada na primeira série da coleção Dois Mundos. Foi por esta coleção que a minha geração e a dos meus pais leram muitos dos romances do século XX, sobretudo os americanos. A Porta Editora comprou livros do Brasil e tem vindo a reeditar a coleção Dois Mundos, mas não fica claro no paratexto se se trata de uma republicação. Um parêntese, acabo de ver no site da Biblioteca Nacional que a promessa, cujo título original é La Promesse de l'Aube, ou seja, a Promessa da Alvorada, foi publicada pela primeira vez em 1962, mas na Bertrand, não portanto na coleção Dois Mundos, e já então segunda tradução da Bleira. Li a promessa nos 2 fins de semana das pontes por causa da terrível situação pandémica. É claro que estou a ser irónico. E reconheço que li o livro fora de Lisboa, ou no metro e no comboio, em incumprimento da interdição de circulação entre concelhos. Uma das sensações que a leitura desta autobiografia de Gary me veio acentuar é que no século XXI nos tornámos uns hipocondríacos ridículos que acreditam na propaganda que lhes impingem jornalistas e políticos. Tornámos-nos uns medrosos que vivem para a sua saudinha e convivem sem problemas com a falta de liberdade de expressão, com a censura. Ao contrário, dá-nos orgulho na humanidade ver o desapego a si próprios que tiveram os aviadores como Romain Gary. Um dos passos destas memórias que não podem ter sido inventados é a evocação desses heróis da Segunda Guerra. O narrador faz a lista do destino de cada colega. Quase todos morreram. O que mais os distingue dos cobardolas que hoje somos é a aversão a cumprirem as ordens para ficarem, digamos, confinados. Há um momento em que as instruções sugeriam que os militares franceses fingissem entrar na guerra, mas se afastassem dos cenários difíceis. Gary narra-nos como ele e muitos aviadores não descansaram enquanto não se juntaram aos que lutavam pelos aliados, ao lado dos ingleses, ainda que fossem tidos como desertores. Ao longo do resto do texto, como o estilo de narração é muitas vezes caricatural, ficamos sem saber se não haverá acrescentos romanceados. O próprio final, que não spoilerei, é tão de cinema que é difícil aceitar que tudo tenha acontecido assim. E a verdadeira heroína desta autobiografia, que é a mãe mais do que o narrador, surge retratada de modo tão romanesco que desconfiamos que a personagem seja um tanto ficcionada. Todo o livro nos mostra o papel que Nina, a mãe de Gary, teve nas suas escolhas e como a vida do autor foi guiada pelo objetivo de satisfazer essas metas exageradíssimas. É um livro que narra o percurso que o protagonista tomou para provar o seu amor de filho, ao mesmo tempo que recorda as peripécias rocambolescas através de que se revelava um grande amor de mãe. Aproveito para referir a outra leitura que ainda estou a fazer, começada umas semanas antes. Vou entrar agora no capítulo 42º, pelo que me faltam ainda mais 20. A lombada vale por 2 da promessa. É também uma autobiografia e igualmente com a presença forte da mãe, ainda que de certo modo uma presença ausente. Sabemos desde o início que a mãe de Amos se suicidou ainda o escritor era adolescente e que essa morte contribuiria para que ele tomasse uma decisão corajosa, como fora a de Gary. Foi viver para um kibbutz, uma das comunidades pioneiras da conquista do deserto na edificação do Estado de Israel. Uma história de amor e trevas, que é o título do livro, reconstrói a saga da família do autor, que nos é dada com pormenor fotográfico. O recuo às gerações anteriores parece procurar explicar a decisão que o narrador tomará de abandonar Jerusalém e ir para o deserto. Em comum com a promessa, há ainda certo estilo de escrita, de caricatura leve, que não impede o afeto pelos familiares, e uma fingida autocrítica, que não esconde o envelhecimento do escritor consigo próprio. Acrescente-se que são 2 livros em que um país, França e Israel, paira sobre os debates das personagens. Em ambos os casos, tudo começara muito mais a norte, e até há geografias comuns, por exemplo, Vilnius na atual Lituânia ou Varsóvia na atual Polónia. Ainda me falta o último terço de uma história de amor e trevas. Estou a lê-la em 2 exemplares diferentes, um para Benfica, outro para fora de Lisboa. É a vantagem ter comprado a mesma obra 2 vezes. As capas são bastante diferentes e isso fez que me enganasse. A capa mais recente, que não é a que aparece na fotografia, usa uma imagem do filme que, entretanto, adaptou uma história de amor e trevas ao cinema. Antes de terminar, queria explicar o DVD que surge na imagem. Trata-se de O Acossado, cujo título original é A Bout de Souffle. É um filme famoso, de Godard, e inaugura a chamada Nouvelle Vague.
é de 1960. Jean Sibach, que representa a protagonista, casaria pouco depois com Romain Gary. Foram um casal conspícuo durante a década de 60. Já depois de se ter casado mais duas vezes, a atriz americana suicidou-se em 79. E o próprio Romain Gary também se mataria um ano depois, a 2 de dezembro de 1980, há quase exatos 40 anos, deixando nota a esclarecer que o suicídio não se relacionava com a morte da ex-mulher. Queria justificar agora alguns dos outros livros na imagem. Uma Vida à Sua Frente, o La Vie devant soi, li-o em francês num contexto escolar que não consigo confirmar. Ou foi no liceu, ou para um exame do Instituto Francês, ou já no propedêutico, ou mesmo até no primeiro ano da faculdade. O exemplar é de 1975, data conveniente a todas estas circunstâncias. Tinha a ideia de que já então o livro nos chegava com uma aura de escândalo. Romain Gary assinara com o pseudónimo Émile Ajar, o que fez que vencesse um segundo prémio Goncourt contra as regras do mais importante prémio literário francês, que Gary já tinha ganhado uns 20 anos antes, com As Raízes do Céu. Mas agora fica a saber que a revelação do embuste só terá acontecido já nos anos 80. Talvez que a sugestão de polémica proviesse afinal da linguagem muito informal do narrador, que é um miúdo e de meio popular. Falta dizer que Amos Oz também é um pseudónimo, criado quando o adolescente Amos Klausner entrou no kibbutz Ulda. Mas, como comecei por dizer, ainda não cheguei a essa parte.